Quem conhece o Salmo 103, sem abrir a Bíblia, o que diz lá? Oi? Salmo 103? Tem uma palavrinha lá, um versículo lá, que é bem doce. Mas tem uma que fala de doce. Eu não disse o texto, senão vocês iam procurar, eu já sabia. Que a palavra de Deus é mais doce que o mel. A palavra de Deus é doce? O tema, o título, como assim, quisermos e pudermos entender, que eu passei para o pastor. Você crê que a vida com Jesus é doce? Quem acredita nisso? A palavra de Deus é doce, a vida com Jesus é doce, ponto. Nós é que complicamos, nós é que queremos estragar o doce às vezes. Essa é a questão. Mas quando nós temos certeza da salvação, a vida com Jesus é doce. Independente daquilo tudo que nós viemos a passar. Das mais diferentes situações que nós venhamos a enfrentar. É promessa de Deus. Então que, com a palavra de hoje, na reflexão de hoje, a gente possa sair daqui, com essa certeza, que a vida com Jesus é doce, mas eu tenho que ter no meu coração a certeza da salvação. Amém? Eu estava pensando numa pequena introdução, e alguns cultos atrás aí, veio uma imagem assim, para ilustrar a forma de nós começarmos esse culto. Eu vim aguardando ela. E também eu tinha uma pregação, e uma parte da pregação, outro dia qual foi o pastor que esteve aqui? Ele começou a pregar. Eu digo, tá, para aí, já está bom, deixa a partezinha do fim pelo menos para mim pregar, né? Porque senão não vai ter graça. De novo? Ô Romildo, de novo? Né? Mas que bom, porque quando Deus quer falar alguma coisa, Ele insiste nisso, é porque a gente precisa, talvez é isso que a gente esteja precisando ouvir nos dias de hoje. Né? E aí eu precisava, para essa ilustração, uma pequena introdução, né? Quem aqui é bem corajoso? Quem tem bastante coragem? O Roberto, olha aí, eu já indicaram um. Né? E aí eu estava olhando e para fugir um pouquinho, né? Eu peguei uma pequena frase do Cortella, que esses dias eu li um livro dele, e que fala sobre a coragem. Coragem não é ser impulsivo. Uma das coisas mais perigosas é a coragem mal preparada. Porque não é coragem. Ela é leviandade ou boa intenção. Quem tem coragem, tem humildade. Você já teve que tomar uma decisão séria na sua vida? Quem aqui ainda não precisou tomar uma decisão assim séria? Todos eu acho que já, né? Todos nós já passamos por uma situação onde tivemos que decidir algo. Nós falamos um pouquinho no começo a questão de pertencimento. A quem você pertence? Às vezes, a forma é colocada ou interpretada. Né? E é a forma mais fácil de dizer, eu sou o Ivan da Rosineida. Eu digo o que é, não me comprometo com nada. Mas isso não basta. Isso não é ter coragem. Você já disse sim para Jesus? Já tomou essa decisão
importante de entregar a sua vida a Ele? Quantas vezes nós já ouvimos aqui no culto a pregação de João 3,16? Inúmeras vezes. Das mais diferentes formas. E todas as vezes que eu ouvi, tinha algo diferente. Mas o que ele tem falado para ti? O que esse texto, de novo, quando você lê ele ou ouve ele traz para você? Esse texto, em síntese, ele fala da vida eterna. Que ela está acessível, ela é possível. É isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Basta uma coisa: nascer de novo. Prove desse amor. Sinta desse amor tão verdadeiro, tão natural, tão espontâneo. E não demore a tomar essa decisão na sua vida. Mas eu ainda estou esperando os corajosos. Eu preciso de 3 corajosos aqui na frente. 3 pessoas. É aqui na frente. Opa! Viu? Como tu veio primeiro, tu pode escolher. Já que tu foi mais corajoso. Quem mais? Olha lá, minha filhada é corajosa, eu sabia. Ah, não, Roberto. Então não vai ser tu que vai escolher, vai ser a minha filhada, vai ter o direito de escolher. Venha até a frente. Olhe, aqui, chega perto. Com certeza, né? Fica à vontade. Pode abrir, tem uma coleirinha ali. Faço questão de que vocês agora decidam. Pode comer. Degustem. Às vezes, nós perdemos as maiores oportunidades da nossa vida. Porque temos medo. Porque temos dúvidas. Porque temos receio. Né? E deixamos de desfrutar das coisas boas da vida. É bom, Roberto? É doce? Esther, é bom? Qual é o teu doce preferido? Diz aí para tua Dinda lá. Ambrosia. E aí, esse aí? É bom. E o que é? Figo? É doce? O teu é doce? O teu também é doce? Ótimo. E que gosto tinha o doce dele? Que gosto tinha? Deve ser bom. Esther, que gosto tinha a torta de bolachinha? Mas estava bom. E era doce. Tá bem? Se gostaram, qualquer hora que quiserem me visitar, algumas vezes vocês vão encontrar algum desses doces sempre lá. Tá? Muito obrigado. Rosineida, se puder me conseguir um pouquinho d'água que eu esqueci. O que nós queremos com esta palavra? E nós vamos abrir a nossa palavra de hoje em João capítulo 3, versículo 1 a 21. Todos os 3 doces eram doces. Mas eles não souberam dizer o sabor que tinha o do outro.
Assim é a nossa decisão por Jesus. Ela é doce. O amor de Jesus é doce. O que Deus tem preparado para nós é doce, é o melhor. Mas não adianta eu provar e você querer ir na minha carona. Você não vai sentir o gosto. Não vai saber o sabor, porque não provou. Então a decisão por Jesus, ela é individual. Cada um precisa provar da sua maneira. Cada um vai ter a sua experiência com Deus, da sua maneira, da sua forma. Mas todos juntos vão sentir que o amor de Jesus é doce. E desta forma, nós queremos dividir essa palavra nesta noite. O Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos saduceus. Um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade, lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade, se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Depois de algum tempo sem estar assim falando, a palavra do Evangelho de João, ela nos orienta, ela nos diz para anunciar o Evangelho. O Evangelho de João, aqui nessa forma, fala sobre a vida de Jesus e o seu ministério na terra. Desse seu breve tempo que Jesus evangelizou, que ele ensinou, batizou e foi obediente a Deus. Em suma, o resumo
do Evangelho é o amor de Deus manifestado de uma maneira infinitamente gloriosa. Um amor incondicional, um amor por escolha, por um gesto de bondade de Deus por nós. Mediante o arrependimento, quando nós tomamos essa decisão, aparece uma nova ordem de vida. Jesus, ele usa essa figura do novo nascimento para mostrar aquilo que iria acontecer conosco. Que são 3 coisas básicas. Sem o novo nascimento, não existe vida, nem relacionamento com Deus. Nós vemos o reino de Deus, quando nos arrependemos e aceitamos, temos esse privilégio de ver o reino de Deus, experimentar as boas obras, os milagres do Espírito Santo, e a nossa fé é viva. E o terceiro ponto, que nós temos uma nova experiência e oportunidade, abrindo assim as possibilidades de todo o nosso ser, a dimensão do sobrenatural da vida. Por isso que quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, o vento bate, ele tenta arrancar, derrubar, mas a gente permanece, quando está bem alicerçado. Quantos caminhos há para a salvação, então? Oi? Um só caminho. Jesus. E qual é o problema, então? Se nós sabemos que é assim, sabemos qual é o caminho, qual é o problema? Vocês sabem por que o Burger King, conhecem, né? Já ouviram falar? Ele ficou famoso e rico? Porque ele usou um pequeno chavão, uma pequena faça do seu jeito. Você monta o seu lanche do jeito que você quiser. Você pede do jeito que você quiser. Você diz como que é para fazer, onde que é para entregar, o que é para ter, o que não é para ter. É do seu jeito. Você que escolhe, você que manda. Ele usou essa oportunidade lá na década de 70, com esse slogan. E com esse slogan, nós olhando, se refletia o grande e crescente individualismo, o consumismo, o pluralismo do Ocidente. Outras empresas acabaram seguindo nesse mesmo conceito, porque viram que era uma forma, porque as pessoas queriam ter as decisões da forma delas. Não bastava ter um cardápio com as várias opções e você ter a decisão de escolher aquele. Não, eu quero aquele, mas eu não quero aquilo, não quero aquilo, eu quero que bote isso, bote aquilo. Tu ainda quer mandar lá, né? Desta forma. Os nossos gostos particulares. E não surpreende tanto encontrar as pessoas trazendo isso para a agenda e para a religião. A ideia é de que nós temos essa escolha. E a ideia de que nós não podemos e nós não temos a escolha de como ser salvo, é uma anátema para o consumidor. Mas por que tem que ser assim? Por que eu tenho que tomar decisão? Por que eu não posso fazer assado? Esse conceito, ele se veio
de uma forma e começou a ser usado em todas as outras decisões, porque o ser humano, ele quer ser assim. Ele quer ter o controle na mão de todas as coisas, a decisão de todas as coisas. Nós queremos, qual é o problema? Nós queremos a salvação do nosso jeito. E parece que esse pluralismo que lá atrás foi criado e jogado para dentro do sistema, da sociedade, se tornou um padrão na nossa cultura. Mas, meus amados, não importa quão grande seja a pressão para se conformar ou se comprometer, nós cristãos devemos permanecer firmes. E insistir muito nessa situação, que existe apenas um caminho. Não tem outra forma. Não precisamos ficar perdendo tempo para tentar descobrir um jeito, sem ser a proposta de amor que Deus construiu. O próprio Jesus ensinou a forma. Basta aceitarmos, crermos, confiarmos. Jesus, ele declarou que ele havia sido enviado ao mundo com um propósito primordial. Que os que nele crescem, recém lemos aqui, não perecessem, mas tivessem a vida eterna. A fé em Jesus é suficiente e necessária para a nossa salvação. Aqueles que não creem nele não verão a vida eterna. Ponto. Esse foi o plano de Deus. Somente aqueles que se alimentam de Jesus viverão. Será que esse assunto precisa de mais esclarecimento? Será que esse texto bíblico ainda está difícil de entender? Jesus não deixou nenhuma dúvida. Ele não deixou algo vago que desse uma interpretação errada. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E os apóstolos de Cristo, eles confirmaram essa mensagem, pregando consistentemente que a salvação vem através da fé e somente em Jesus. A mensagem do Novo Testamento dificilmente poderia ser mais clara. Se você não está salvo através de Jesus, você não está salvo de modo nenhum. O pluralista moderno pode permitir que Cristo seja um entre muitos caminhos da salvação. Aqueles que pensam lá com uma avaliação do Burger. Não, mas Jesus é um caminho, deve ter outro jeito. Eu vou ficar procurando. C.S. Lewis diz num livro, o próprio Cristo não deixou essa opção em aberto para nós. Ou Ele é o Senhor sobre tudo, ou Ele não é o Senhor de absolutamente nada. Então, para nós, amados, Jesus precisa ser o único caminho. Ele deve ser o único caminho da salvação. E o nosso dever é de ser ou de proclamar Jesus como esse único caminho. O amor de Deus, o amor a Cristo, o amor ao próximo, o amor à verdade, não nos deixam outra alternativa. Não tem uma outra forma. João 3,16, de novo, esse é o modelo. Foi essa fórmula que Jesus escreveu e nos deixou de dar e receber. Ele deu o que tinha de mais precioso.
Se nós pegarmos e separarmos um pouquinho esse versículo e separar ele, uma primeira parte ali, Deus amou de tal maneira. Qual é essa maneira? Qual foi a maior motivação de Deus? Qual foi a maior maneira? O amor. E a nossa deve ser essa também. O amor de Deus transformou-se num ato de doação. Foi ou não foi isso que aconteceu? Deus deu o seu filho. O que ele deu? O melhor que ele tinha. E por que ele deu? Por um motivo específico. Que ele amou e deu o que tinha de mais precioso por nós. Recuperar e restaurar o ser humano. Porque ele criou perfeito, mas caiu. Uma outra partezinha, a nossa salvação custou a vida de Jesus. O que custa a nós? Completo arrependimento. E a doação da nossa vida a Deus. Só. Só aceitar o que Ele fez por nós. O plano de Deus é perfeito. Porque Ele deu o melhor de si. E o que nós precisamos fazer então? Decidir, entregar. Pode falar. Amém? Hebreus 10, 22 tem uma palavra que também podemos usar como entendimento nesta situação. 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza da fé. Desta forma nós chegamos diante de Deus. E há muita gente em nossas igrejas que não tem a plena certeza da fé. Baseado em que tu diz isso? Como nós temos vivido? Tais pessoas não têm certeza de que seus pecados foram perdoados. E certamente não podem dizer com convicção que vão para o céu. Porque se eu não tomei a decisão, ou se eu não tenho certeza, eu estou. De que forma? Até, muitas vezes, quando essa pergunta é feita, você tem certeza da sua salvação? Muitas vezes eu já ouvi, e muitas vezes se ouve. Eu acho que sim. Eu espero que sim. Tá, mas como assim? Eu acho, eu espero. Está em ti, não está no vizinho do lado. Essas respostas mostram muitas vezes que as pessoas não conhecem a Bíblia. Não leem. Não buscam. Com certeza, isso a gente estudou no longo de alguns anos. E de novo vem pessoas que têm dúvidas. Elas surgem no dia a dia. Às vezes dúvidas a respeito do amor de Deus. Ou dúvida a respeito até da sua própria experiência de salvação. Mas aí eu faço uma pergunta. Quando foi a tua decisão?
Qual foi a tua experiência? Onde isso aconteceu? Que dia? Quem testemunhou esse momento tão precioso? Qual é o teu testemunho sobre isso? Qual foi o dia que você provou do doce amor de Jesus? Quando eu tenho isso comigo guardado no meu coração, essa experiência, cada vez que uma pequena dúvida sobrevém, não, nesse dia eu tomei uma decisão. Eu entreguei minha vida para Jesus e eu sou um filho de Deus. Eu consigo afirmar, eu consigo resistir com bravura, com certeza de que isso é o necessário. É o que Deus pede de mim. É o que Ele me oferece e eu recebi. Eu aprendi isso no meu discipulado. E foi muito importante e é muito importante até hoje. Porque o dia a dia, as propostas e de tudo que se ouve e se vê, muitas vezes nos afasta um pouco daquele caminho ao qual foi proposto para nós. Ah, mas de novo tu vem com essa história? Eu estou aqui na igreja desde pequenininho. Eu já vinha com meu pai, eu venho com meu avô. Eu faço isso, eu participo aqui, eu conduzo ali, eu sou presbítero, eu faço não sei o quê. Amado, a decisão. Todas as outras coisas, elas vão vir como consequência da sua decisão, da sua disposição de amar, de servir, de estar junto. E aí ela vai ser feita com amor. O pastor não vai estar precisando pedir, eu preciso mais um, eu preciso mais um, eu preciso mais um. Não, eu vou ter disposição em servir. Então o fato de eu estar dentro do templo por longos anos, não me dá garantia e nem certeza da salvação. Entrega. Essa faz diferença. Deixar o controle na mão de Deus. Essa faz diferença. Ah, Ivan, mas isso é muito presunçoso, dizer que os meus pecados já foram perdoados. Eu estou, né? Como é que eu vou dizer para as pessoas, eu sei que eu vou para o céu. Eu fico me achando. Será? Às vezes o medo de ser, ou se achar presunçoso, tem impedido muitas pessoas da plena certeza da fé. Mas há também o contrário. Pessoas presunçosas, que acham que são crentes e não são. Ficam anos sentados nos bancos e não tomam sua decisão de entrega de vida a Cristo. Ah, mas eu ainda não tomei a minha decisão, porque é o seguinte, eu queria fazer assim. Eu não estou preparado ainda. Isso é uma decisão muito séria. Eu tenho que pensar. Essa era a proposta do Burger King. Será que eu sou crente mesmo? Às vezes isso é somente a frieza de coração. A esterilidade espiritual. A fraqueza em testemunhar. E a falta de conhecimento da palavra de Deus. E a falta da comunhão com Deus. Nós podemos ter certeza da nossa salvação? Sim ou não? Amém? Vou citar 3 motivos para tirar qualquer dúvida. E aí, basta de dúvidas.
As promessas da palavra de Deus declaram a nossa salvação, certo? Lemos há pouco. Se crermos, seremos salvos. A Bíblia, embora não dê lugar, embora nos dê lugar para presunção ou dúvidas, fornece muitas provas para que tenhamos plena confiança na nossa salvação. Estranho dizer isso, né? E aí, João 3, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Jesus disse, como que ele disse? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Ele disse, talvez tenha a vida eterna? Não. Quem crê no Filho tem a vida eterna. É uma promessa, é uma afirmação, é o plano de Deus. João 10, 28, 29. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém nos pode tirar das mãos do Senhor. Promessa. Um segundo ponto, a perfeição da obra de Cristo, ela assegura a nossa salvação. A forma como Deus criou, como Deus planejou, como preparou todas as coisas, ela assegura a nossa salvação. Porque esse era o plano de Deus, nos resgatar e nos restaurar. Quando Cristo ele morreu na cruz, ele pagou a penalidade de todos os nossos pecados. A sua obra na cruz, ela foi perfeita e completa. Ele não deixou dúvidas. Romanos, capítulo 5. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Terceiro ponto, o testemunho do Espírito Santo, no íntimo, confirma a nossa salvação. Esse terceiro ponto é o garantidor, o Espírito Santo. Ele acompanha-nos para verificar e confirmar a nossa chegada segura nos céus. Esse é o propósito. Ele pessoalmente, ele está conosco e nos ajuda. E opera em nós, nos preparando para o céu. Para nós ficarmos na presença do Pai. A palavra nos diz que nós somos escolhidos, selados pelo Espírito Santo. E esse selo nos garante que nós pertencemos ao Senhor. Romanos 8,16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Não diz que nós seremos filhos de Deus. Mas quando nós nos arrependemos e aceitamos, nós nos tornamos filhos de Deus. E o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo confirma no nosso coração a nossa decisão. Porque a conversão é obra do Espírito Santo. Eu por mim mesmo, como pecador, não tomo essa decisão. Mas por convencimento do Espírito Santo. E a Bíblia, vamos para o final, ela contém tanto encorajamento quanto aviso. Que nunca devemos vacilar numa agonia de dúvidas. Nem perecer numa certeza mal colocada. A nossa decisão tem que ser com convicção
para que eu tenha certeza da salvação. Mas, às vezes, em vez de manter os olhos fixos no Senhor Jesus Cristo, e através dele gozar da plena certeza da nossa salvação, tantas vezes nós voltamos os nossos olhos para nós mesmos, para a nossa incapacidade, para as nossas falhas. Por isso que nós duvidamos. Nós não precisamos ficar pensando e achando problemas em nós mesmos. Se eu tomei a decisão, Deus está cuidando de mim. Nós precisamos confiar totalmente nas preciosas promessas de Deus, que são trazidas pela palavra de Deus. Você tem plena certeza da salvação? A decisão é sua. Deus, Ele nos deu isso, o poder da decisão. Ele preparou o perfeito plano de salvação e deixou na nossa mão de decidirmos como queremos andar. Ele não deixou bonequinho de enfeite nem marionete. Nós temos poder de decisão sobre muitas coisas nas nossas vidas. Nós podemos até decidir se nós queremos amar a Deus ou não. Como assim? Podemos. A decisão é nossa. Amar a Deus é uma decisão. E Deus não obriga ninguém a amar, a amá-lo, nem a segui-lo, porque isso não seria sincero. Ele preparou e nos apresentou, entregou o maior sacrifício, demonstrou a maior forma de amor. E disse: a decisão é tua. Nós podemos escolher como vamos fazer, mas um dia prestaremos conta disso. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, mas ao mesmo tempo Deus não está preso às regras do tempo. Ele já conhece todas as nossas decisões. E as decisões que nós tomarmos nunca vão conseguir frustrar os planos de Deus. Porque o plano de Deus é perfeito. Então cabe a mim e a ti tomar essa decisão muito importante. Para onde nós queremos ir? A quem nós queremos pertencer? Nossa salvação depende da nossa decisão. Você quer ter uma vida doce com Jesus? É só provar do doce amor de Jesus. Amém? Esse é o caminho? Não combinei antes, mas eu sei que tem vários irmãos participando aí e fazendo o curso de discipuladores. Quem está fazendo que está aí? Quer vir aqui à frente?
as pessoas que estão fazendo o curso de discipuladores, que está sendo os grupos. Discipulado. Qual foi o método que Jesus usou para que o seu evangelho fosse conhecido? Para que a sua palavra fosse anunciada até os confins da terra? Pegou seus discípulos, ensinou e destinou. Vão, preguem. E nós começamos hoje aqui falando, né, eu falando, vocês ouvindo, mas pela palavra de Deus, que nós precisamos anunciar o evangelho. Para quê? Para que todos conheçam, para que todos tenham a oportunidade de ouvir desse doce amor de Jesus e tomem a verdadeira decisão da sua vida. Porque o tempo é breve. Um dos familiares que nós perdemos, primo da Rosineida, ele chegou de viagem em casa, no outro dia se sentiu ruim, ficou assim, tomou um chá, no segundo dia tomou um remedinho, no terceiro ele foi na unidade de saúde que era na frente da casa dele, uns 200 metros da casa dele, e ele já não conseguiu ir andando. A esposa dele levou ele até ali, a ambulância trouxe ele lá de Cerro Grande até Camaquã, ele internou ali, não se despediu da sua esposa, não viu as duas filhas, e elas viram depois de meses aonde o pai delas tinha sido sepultado. Só isso. Lá nem de longe puderam ver, não foi permitido. De que forma eu posso dizer que eu estou preparado para a vida? De que forma eu posso dizer que o amor de Jesus é doce, que a vida com Jesus é doce? Ela é doce, porque esse foi o plano de Deus de amor por mim e por ti. Porque se eu tomar a decisão de aceitar esse amor, não tem importa o que vai acontecer. Porque ela vai acontecer. Quando? Não sei. Daqui a pouco? Amanhã? Daqui a alguns anos? A outra tia, agora há poucos dias, ela não conseguia mais andar. Mas ela queria ir num culto. E o pessoal da Assembleia de Deus veio e buscou em casa. E ela foi no culto. Ela assistiu o culto. E teve a oração final. E quando terminou o culto, ela dormiu. Qual vai ser o meu tempo? Amados, esses aqui que estão aqui à frente, se você ainda não tomou essa decisão na sua vida, não perca tempo. Eles estão se preparando da melhor forma, para que não só pela demonstração da vida deles, mas por aquilo que Jesus deixou ensinado, eles possam compartilhar com vocês. Se você sabe de alguém que ainda não tomou essa decisão, não fica com medo de falar do amor de Jesus. Procura um deles. Procura o pastor.
e se reúnam. E vamos testemunhar da nossa vida, daquilo que Jesus já fez em mim. Eu não preciso saber a palavra de cor, porque Jesus disse que se precisasse que as pedras falassem, elas iriam falar se ninguém quisesse falar. Mas a decisão, pelo amor de Jesus, ela precisa acontecer. Eu tenho que saber que dia eu tomei essa decisão, para mim combater qualquer dúvida que sobrevenha sobre mim, para que eu possa ligar para o meu irmão: amado, como é que tu está? Tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Não? Ah, que bom, mas eu estou. Ora por mim, ora comigo. O andar junto. E por algum tempo, eu fiquei bastante frustrado. Onde que estão meus irmãos? Não é fácil. Em alguns momentos da vida não é fácil andar sozinho. Mas o amor que Jesus colocou no meu coração, o amor por anunciar a palavra dEle, por buscar a cada dia, na palavra dEle, orientação e direção para a minha vida, para a vida da minha família, para a vida dos meus amados. Durante todos os 2 anos aí, as visitas esporádicas que nós temos feito, de demonstrar o amor, de demonstrar o carinho, isso nos dá paz no coração. Essa é a plena certeza da salvação, porque eu estou vivendo o amor de Deus. Então, creio que acho que tem mais alguns nomes, pelo que o pastor me falou. Mas se você ainda não tomou essa decisão, não espera, meu amado. Não espera. Decida para onde você quer ir, com quem você quer estar. E viva a vida doce de amor com Jesus. Essa é a melhor decisão da sua vida. Amém? Vou pedir para... eu olhei para lá, estava aqui. Tem um louvor. Obrigado, amados. Vocês podem sentar. Vamos escutar, enquanto isso, um louvor. Sou estrangeiro e estou por aqui de passagem. Longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Mas hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu
mais tristeza e nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e a alegria, só a paz e a harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dar isso lá. Vou voltar para onde o meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar pra viver no lar. Abrir os olhos ou prestar atenção em alguma coisa. Medite na palavra desse louvor. Que nós ouvimos agora. E se um dia você já tomou uma decisão por entregar a sua vida a Jesus, ela é suficiente. Agora viva. Desfrute. Testemunhe. Mas se ainda não fez, e sentir no seu coração que esse é o momento, e quiser fazer isso, nós podemos auxiliar. Seja querendo vir até aqui à frente, ou levantando a sua mão. Esse é o momento, esse é o tempo. Obrigado, Deus, pela misericórdia de mais esse dia. Deus amado, nós te louvamos e bendizemos pelo privilégio
de poder tomar essa decisão, de nos tornarmos filhos amados teus. Pelo privilégio, Senhor, de ter a certeza no nosso coração de que nós teremos a vida eterna junto contigo. Mas o tempo é hoje e é agora. Nós não sabemos do dia de amanhã, nós não sabemos do próximo minuto. Mas Tu já sabes no nosso coração a decisão que nós vamos tomar da nossa vida. E que também nada vai frustrar os Teus planos. Por isso, Deus, por Tua misericórdia e graça, toca nosso coração. Desperta em nós, Senhor, de viver cada dia essa certeza. A certeza de que o Teu plano é perfeito. A certeza de que Tu és o único caminho para a salvação. E assim vivermos a doce vida em Jesus. Obrigado por esta noite. Obrigado por esse tempo que tivemos em compartilhar da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração e que se algo ainda precisa ser corrigido, que nós possamos tomar essa decisão diante de Ti. E se precisarmos do auxílio desses queridos que aqui à frente estavam, de caminharmos juntos. Foi o que Jesus fez, o discipulado, a dois, conversando, compartilhando e vivendo. Discipulado é intimidade, é proximidade. Se você acha que precisa conversar com alguém, tem bastante pessoas aqui nesta igreja que podem te auxiliar. Que Deus derrame as suas preciosas bênçãos sobre a vida de cada um de nós. Amém.